dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra vão ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados irmãos, internautas que estão conosco, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, mais um programa Voz da Escola Bíblica Dominical. Um compromisso que temos de contribuir, colaborar com esta escola, pois somos devedores, nos criamos nos ensinamentos da escola bíblica e sabemos o quanto ela é importante na formação de obreiros, na evangelização, no ensinamento da palavra do Senhor. Portanto, fique conosco, este programa
tem sido uma bênção para todos nós e cremos que não vai ser diferente. No dia de hoje também Deus estará maravilhosamente abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um de vocês. Que vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos. Colaborando comigo, o diácono Samuel França, hoje contando com a colaboração da irmã Clarice, e também o auxiliar Jair Eugênio. Que Deus te abençoe, fique conosco, compartilhe este link, este endereço eletrônico, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Nós já queremos abrir o programa com um texto bíblico, como sempre. São Lucas 17, 26, 27, diz: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Amados, esses dias temos meditado nesse texto bíblico, observando que o Senhor Jesus, de forma profética, nos trouxe um aviso sobre os sinais dos tempos do fim, mostrando que, assim como foi a geração dos dias de Noé, assim seria a geração dos últimos tempos, a geração pró-arrebatamento. Então, queridos, nós precisamos atentar para estes sinais. O Senhor Jesus foi bem claro, mostrando que a geração antediluviana foi uma geração que apenas se preocupava com o material, se preocupava apenas com aquilo que é trivial, aquilo que é corriqueiro, comer, beber, farrar, casar-se, dar-se em casamento. Essa expressão no original tem a ver com casar e descasar ao mesmo tempo, sem levar muito a sério a questão do casamento, né? Sem considerar o solene, né? o cerimonial, enfim, aquilo que é institucional. O casamento é uma instituição divina, mas o Senhor Jesus chega a dizer que nos dias de Noé as pessoas já não valorizavam tanto assim, por isso casavam e davam-se em casamento. E o Senhor Jesus chega a fazer uma correlação da geração antediluviana e a geração anti-arrebatamento. E ele diz: olha, assim será na vinda do Filho do Homem. E nós, depois de fazermos uma pesquisa, descobrimos que estamos vivendo numa geração que exatamente esse é o estilo de vida, não é? O estilo de vida de cada um. As pessoas estão mais voltadas para o material, para o existencialismo, para o hedonismo, para a felicidade, para o prazer, para o lazer. O casamento já não tem tanto valor assim, e o resultado é que as coisas de Deus já não são prioridade para muitos. Mas, queridos, nesta oportunidade, reflitamos, pensemos nisso. É mais um sinal visível de que Jesus está voltando. Com essas palavras, eu creio que o Espírito Santo está lhe advertindo, está lhe exortando a se animar, porque se há uma notícia que alegra o coração da igreja, é saber que Jesus já vem aí. Jesus está chegando, assim será na vinda do Filho do Homem. Igreja do Senhor, Jesus vem. Jesus está voltando. E nós vamos ouvir agora, para abrir o nosso programa de hoje com este belo hino, O Rei está voltando. Está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor,
toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço coros celestiais, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, vem me buscar. Glória a Deus. Você ouve o programa Voz da Escola Bíblica Dominical, este programa que tem o compromisso de lhe incentivar, lhe encorajar para ser um aluno assíduo da nossa escola. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Nós temos aqui em nosso campo eclesiástico, em São Miguel dos Campos, escola bíblica em todos os bairros, em todas as congregações. Então você pode participar desta escola, aprendendo cada dia mais e mais da palavra de Deus. Nesse último trimestre do ano, estamos agora estudando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E nossas escolas têm sido uma bênção para todos nós. Esta semana estamos estudando sobre a vocação do apóstolo Paulo para ser apóstolo. Então é importante, venha à nossa escola dominical. Uma saudação aos superintendentes, secretários, tesoureiros, professores, todos aqueles que fazem a nossa escola bíblica. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e cada dia vocacione mais e mais, capacite cada um para fazer esta obra que é a obra de Deus, que é algo tão importante ser feita na face da terra. Queremos lhe convidar também para participar dos nossos cultos. Nós temos cultos nas congregações, Assembleia de Deus em cada bairro. Você pode visitar, ouvir a palavra de Deus. Faz bem à alma ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz,
Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 fios. Penetra até a divisão da alma, lá onde estão os seus sentimentos. Vai lá no espírito, onde está a sua fé. Vai lá nas juntas e medulas, isto é, no seu corpo físico, a palavra atua, curando. Né? Então é muito bom ouvir a palavra de Deus. Os louvores, louvor liberta, o louvor liberta. A Bíblia fala de um rei chamado Saul, que quando estava oprimido, mandava chamar Davi para tocar, para cantar louvores. E à medida que o salmista ia salmodiando, ele era liberto. Vá ao templo então, vá ouvir a palavra, vem aqui para o templo sede, aqui no centro da cidade. Nós temos aqui os nossos cultos, uma bênção de Deus a cada domingo. Neste domingo agora estaremos recebendo o pastor e missionário Jório Barros, vindo do Rio de Janeiro, para ministrar uma palavra de Deus. Então esteja conosco aqui, participando desse trabalho maravilhoso. E também seja um ouvinte da nossa rádio web, não é? Se você ainda não se conectou, não baixou ainda este aplicativo, não é? A rádio web, o web rádio ADSMC, AD de Assembleia de Deus, SMC de São Miguel dos Campos. Então baixe esse aplicativo aí, tá certo? No seu celular, no seu tablet, naquilo que você tem disponível, né? Web Rádio ADSMC. Você tem 24 horas de programação evangélica, com mensagens na parte da manhã, meio-dia, sempre está sendo reprisada uma mensagem doutrinária. Às 15 horas, mais uma mensagem com a minha esposa, a irmã Miriam Brandão, também trazendo algo da parte de Deus. Então esteja conosco. E durante a semana inteira, neste portal, nessa rádio, nós estamos com programas ao vivo, presbíteros, evangelistas da igreja, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo um entrevistado, trazendo cantores, obreiros da casa do Senhor, para estar aqui ministrando uma palavra para os nossos corações. O nosso alvo é levar a palavra de Deus o mais rápido possível. O Salmo 145, o salmista profeticamente disse que viu a palavra de Deus correndo velozmente. E hoje nós estamos acompanhando o cumprimento desta palavra. Como é que a palavra pode correr velozmente? Através das redes sociais. Use a sua rede social para ser canal de bênção, para propagar a palavra de Deus, e o Senhor lhe recompensará. Glória a Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos de louvor, vamos ouvir Reconstrução com o Gerson Rufino adorando ao Senhor. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo
defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 e faça morada. Para todos vocês que estão ligados, conectados conosco nesta programação, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, ao Edson Jacinto, Paulo Sérgio que estão conosco, a irmã Silvia Cardoso, essa família abençoada, Deus abençoe, pastor Everaldo Cabral, pastor da Assembleia de Deus no campo de Novo Lino, nosso companheiro, amigo, Deus abençoe, pastor, um prazer tê-lo conosco, a Jaciene Jacinto, a irmã Lourdes Silva, a Elizabeth Silva, Ana Paula Rodrigues conosco, Wanderlei Cerqueira, o Vânio Lima, né, está em casa se recuperando e nós estamos aqui orando por ele para Deus dar vitória completa. E a todos vocês que estão conosco, liga para nós, manda uma mensagem, diz teu nome, o lugar onde está assistindo esta programação. Para nós é uma alegria, um prazer orar por você e compartilhar este momento especial da Palavra de Deus. Olha, hoje às 19 horas aqui em nosso campo, reunião geral com um grupo de obreiros e esposas de obreiros, aqui no Templo Sede, Avenida Vera Cruz. Uma bênção de Deus, venha estar conosco, você que é obreiro da Casa do Senhor. E amanhã no Templo Sede aqui, temos mais um culto evangelístico, presença do pastor e missionário Jório Barros, que teve uma experiência de longos anos no Peru, fazendo a obra de Deus, e ele vem compartilhar conosco da Palavra de Deus. Dia 7, próximo, né, 7 de novembro, nós estamos com aniversário de dois grandes órgãos aqui do Templo Sede, o Departamento de Senhoras, Departamento Boas Novas, e o Departamento de Senhores, El Chamar. São dois grupos abençoados, com uma longa história e que têm sido muito abençoados no louvor, em nossos cultos, têm prestado uma cooperação maravilhosa. Os nossos órgãos de louvor, só Deus para ajudá-los, para inspirá-los, porque não é fácil todo culto ter ali um louvor, uma mensagem para cantar com inspiração. Olha, e nós louvamos a Deus pelos nossos departamentos. Tem sido bênção. Então você já vai estar se preparando para acompanhar estas programações, não é? Dia 7 de novembro, culto de ações de graça, aniversário do Boas Novas e do grupo El Chamar. Vamos de hino, vamos ouvir mais uma bela música agora, Renova-me, com a Miriam Mical adorando ao Senhor. Quiero ser igual.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Agora, além do portal ADSMC, Facebook e também do Instagram ADSMC, a Assembleia de Deus de São Miguel dos Campos tem uma grande novidade para você. É o nosso novo aplicativo Web Rádio ADSMC e a grande novidade que é a nossa página webradio.com.br. Lá você vai encontrar vídeos, notícias, enquetes, sala de bate-papo, pedidos musicais e toda a programação da Web Rádio Assembleia de Deus, 24 horas com você, com programações ao vivo e também muita informação. Essa é a nova forma de levarmos a palavra do Senhor para você. Baixe o aplicativo Web Rádio ADSMC e escute também a nossa programação na nossa página
webradio.com.br, porque estamos levando a palavra do Senhor a todas as criaturas. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Glória a Deus, está aí o aplicativo da nossa web rádio ADSMC. Você pode ouvir 24 horas louvores e mensagens da palavra de Deus. Estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, pregando o evangelho a toda a criatura. E Jesus disse, este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Ora por nós, compartilhe este link deste portal, este dispositivo, né, da nossa web rádio, e você estará também evangelizando, ganhando almas para o reino de Deus. Amados, agora chegou o momento da palavra de Deus, a meditação na nossa lição de número 4, trazendo o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Gostaria de lhes convidar para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Nós estamos com um versículo que vai mostrar exatamente o encontro de Paulo com o Senhor e, posteriormente, a sua vocação, a sua chamada para fazer a obra do Senhor. Olha, falar em vocação, nós precisamos recorrer de uma definição secular que está no dicionário de House, e ele diz o seguinte: vocacionar ou vocação é o ato ou efeito de chamar, de denominar alguém. É um apelo, é uma inclinação de alguém para o sacerdócio, para a vida religiosa. Vocação tem a ver com disposição natural, espontânea, não é? Vocação tem a ver com uma atividade, uma função, não é? Um chamado para fazer algo. Mas teologicamente ou biblicamente, nós vamos observar a origem da palavra vocação, que vem do latim vocatione, e essa palavra tem a ver com uma escolha, com um chamado. E, biblicamente falando em chamado, em escolha, nós vamos ver que na Bíblia existe a chamada geral e a chamada específica. A chamada geral é aquela que atinge a todos. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse chamado é um chamado geral, vinde a mim. São João 3,16, textuário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse chamado de Deus para a salvação é um chamado geral. Mas biblicamente nós descobrimos que há também um chamado específico. São Mateus 4,19, Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aí agora já não é um chamado geral, já é um chamado específico. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, ali há um chamado que não é para todos, não é? Nem todos são chamados para o ministério. E ali o apóstolo vai dizer que o Senhor deu uns para apóstolos, para profeta, para pastores, evangelistas, doutores e mestres. Então esse chamado já é um chamado específico, é um chamado para o santo ministério, não é? É um caso que depende única e exclusivamente dos desígnios e da soberana vontade de Deus. Então, biblicamente, vocação é isso aí, é um chamado de Deus, é um vocacionamento, não é?
é uma disposição que Deus coloca no coração do homem através de uma preparação. Como dizia certo homem de Deus, a quem Deus chama, Ele prepara, a quem prepara, Ele envia, a quem envia, Ele cuida, e de quem cuida, Ele exige. São palavras do saudoso pastor José Antônio dos Santos, pastor Neco. Ele sempre nos ensinava isso em nossas reuniões. A quem Deus chama, Ele prepara. A quem prepara, Ele envia. A quem envia, Ele cuida, e de quem cuida, Ele exige. Então, biblicamente falando, existe um chamado, existe uma vocação, e é exatamente o que Paulo recebe da parte do Senhor, um chamado específico para ser apóstolo. É bem verdade que a conversão de Paulo se deu após a ressurreição de Jesus Cristo. Alguns cristãos judaizantes até questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo, porque biblicamente, para ser apóstolo, como dizem Atos 1, 21, 22, tinha que ser alguém que andou com o Senhor, alguém que esteve com o Senhor, alguém que presenciou os milagres do Senhor, alguém que testemunhou a ressurreição do Senhor. Havia todas essas particularidades para fazer parte daquele grupo seleto de apóstolos. Mas nós vemos à luz da Bíblia que o Senhor continua distribuindo seus dons, E o apostolado é mais um dom ministerial. Lendo carta aos Efésios 4, 11 em diante, nós vamos ver que o Senhor continua distribuindo esses dons ministeriais. Não se fala aqui apenas daquele grupo seleto, fechado dos 12 apóstolos. Mas, falando sobre apostolado, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, a gente vai ver que os crentes de Corinto também questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo. Veja, um homem como Paulo ainda teve que defender o seu chamado, usando argumentos para provar que era um apóstolo do Senhor. Veja que não é fácil, E o apóstolo Paulo mostra que o seu chamado foi feito pelo próprio Senhor, Foi o Senhor quem lhe apareceu. Se ele não tinha as credenciais que talvez, humanamente falando, alguém exigisse, Mas ele disse, olha, quem me chamou foi o Senhor. Eu não andei com vocês, Eu não estava lá no dia da ressurreição, mas o Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou. Então, o Senhor chamou a Paulo. Foi um chamado direto do Senhor. Por isso que muitas vezes Paulo se sentia indigno. Na sua humildade, Paulo dizia, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Por causa das muitas oposições, os questionamentos da sua autoridade apostólica, Mas Paulo foi chamado por Jesus Cristo. Aos Coríntios 1:1, Paulo disse assim, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, o que Paulo deixa claro aqui é que o chamado dele foi um chamado específico pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo ainda traz os sinais do seu ministério, que era um outro requisito, Para ser apóstolo, tinha que ter feito sinais no seu ministério, tinha que acontecer sinais, maravilhas. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai exatamente dizer, olha, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vocês. Ora, quantos sinais que Deus usou Paulo para fazer. Ele disse, olha, com toda paciência, o meu ministério entre vocês foi com sinais, com prodígios e com maravilhas. Está lá 2 Coríntios 12, 12. Então, se para ser apóstolo era exigido algumas credenciais, Paulo disse, olha, foi o Senhor, o próprio Senhor quem me chamou. É necessário sinais? Então, eu tenho sinais, Deus tem feito sinais, prodígios, maravilhas, através do meu ministério. Era necessário um chamado confirmado pelo trabalho. Para ser apóstolo, tinha que mostrar que trabalhava
para o Senhor, que tinha uma folha de serviço. Paulo disse: olha, porque vós sois o selo do meu apostolado. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 9:2. A igreja de Coríntios foi resultado, né, de uma viagem missionária de Paulo, quando ele passa lá por Corinto, encontrou Áquila, Priscila. Você lembra lá capítulo 18 de Atos? E ali surgiu aquela igreja tão poderosa, tão abençoada. Então, Paulo mostra, né, o trabalho. Paulo utilizou essa figura para expressar o fato de que a própria conversão deles era prova de sua autoridade apostólica. Vocês estão questionando, mas a igreja de Corinto, ela nasceu, né, do meu trabalho, das minhas pregações. Veja que coisa linda, né? O apóstolo Paulo comprovando o seu chamado. Paulo mostra que o seu chamado foi por uma visão. O Cristo ressurreto que apareceu a ele, né? Glória a Deus. Era um dos critérios para ser apóstolo, tinha que ter visto o Senhor. E Paulo diz àqueles crentes lá de Coríntios: olha, o Senhor ressurreto foi quem apareceu a mim. Eu vi em uma visão, ele falou comigo. Glória a Deus. Ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Era a exigência dos apóstolos, lá em Atos 1, quando Judas, né, perdeu o primado. Então os apóstolos disseram: então procure alguém, né, que se faça conosco testemunha da ressurreição. Tinha que ser alguém que viu Jesus ressuscitado. Por isso que eles questionavam a Paulo. E Paulo disse: não, o Senhor me apareceu. Eu vi o Senhor ressurreto. Glória. Paulo está aqui reafirmando a igreja de Coríntios que atendia às credenciais para ser apóstolo. E Paulo diz: ainda que eu seja inferior aos demais. 2 Coríntios 12:11, Paulo diz: ainda que eu seja inferior aos demais apóstolos, ainda que eu seja o menor. O que me chama a atenção aqui é exatamente os questionamentos, né, das pessoas em relação a um homem como o apóstolo Paulo. Imagina a nós hoje, simples servos do Senhor, quantos questionamentos, quantas exigências. Eu tenho dito que a vida ministerial é uma vida que 24 horas está sendo posta à prova. Tudo que o pastor faz, tudo que o obreiro faz, ele tem que estar em oração, buscando a confirmação de Deus, buscando a bênção de Deus, porque há pessoas que exigem que tudo que seja feito tenha uma confirmação. Se faz um culto, tem que esse culto ser abençoado. Se prega uma palavra, essa palavra tem que ser abençoada. Tem que ter salvação de almas, tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que ter curas divinas. Se vai à rua, faz uma cruzada, pregar o evangelho, tem que acontecer alguma coisa. Então é 24 horas de exigências. Mas para nós isso não vem para nos deter, para nos fazer parar. Não, pelo contrário, deve ser como um alimento a mais. Deve ser como algo que gere força em nós, que cada dia dinamize mais a cada obreiro, a cada professor da escola dominical, a cada diácono, a cada presbítero, a cada pastor, a fazer a obra do Senhor, sabendo que não é você mesmo quem vai confirmar o seu chamado. É Deus quem confirma o chamado de cada um de nós. O Deus que chamou, o Deus que vocacionou, ele se responsabiliza por cada um de nós. Minha palavra a você que já é obreiro, a descansar na vontade de Deus. Foi Deus quem te chamou, então trabalhe com fidelidade, trabalhe com amor, faça o que sabe, faça o que pode, dê o que tem. E o que você não sabe, o que você não pode, o que você não tem, Deus pode, Deus sabe e Deus tem. Glória a Deus. Então aqui está, meus amados irmãos, o chamado, né? A vocação para ser apóstolo. Como disse o próprio Senhor Jesus a Ananias. Quando o Senhor se revelou a Ananias, Ananias estava em Jerusalém, era um discípulo até então anônimo. O Senhor apareceu a Ananias e disse: olha, vai à rua direita na cidade de Damasco. Procura lá, na casa de um homem chamado Judas. Lá está um homem chamado Saulo, ele está orando. E vai e diga para ele que ele é um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Nós precisamos estar conscientes desse chamado. Nós precisamos estar conscientes desta vocação. Foi Deus quem nos chamou. Foi Deus quem nos ocasionou. Foi Deus que nos deu esta missão. Então louvado seja o nome do Senhor. Você que é obreiro na casa do Senhor. Você que serve na escola dominical. Você que tem um chamado, que ainda não galgou ainda, não é? Esta oportunidade não chegou ainda para você. Mas se foi Deus que lhe chamou, meu irmão, aguarde, espere. É algo glorioso, não desista, não se intimide. O Senhor disse a Josué: não temas. Glória a Deus. Não podemos temer, não podemos se acovardar. Vamos sim fazer a obra do Senhor. E é interessante que quando o Senhor se dirige a Saulo através de Ananias, diz: olha, o Senhor manda dizer que tu és um vaso escolhido. Aqui vale uma observação. Vaso escolhido aqui não tem nada a ver com predestinação. Alguém pode aproveitar-se dessa palavra e dizer: ah, Paulo já foi um predestinado. Não, isso aqui é a presciência divina. Deus já sabia que Saulo ia ter aquele encontro. Deus já sabia que Saulo ia ser aquele homem que foi, porque Deus sabe passado, presente e futuro. Deus é Deus. Deus é Pai da eternidade. Deus criou o tempo, Ele é antes do tempo, depois do tempo, e Ele manda no tempo. Então por isso que Ananias disse a Saulo: tu és um vaso escolhido. O Senhor já sabia. Glória seja dada o nome do Senhor. Saulo tinha uma missão específica. Olha que o Senhor chama, Ele vocaciona e dá missões específicas. Qual era a missão de Saulo? Levar o nome de Jesus aos gentios, aos judeus, aos filhos de Israel. Né? Por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque o Senhor o chamou, o vocacionou. O importante aqui, amados, que eu vejo, é cada crente buscar descobrir qual a vocação que recebeu do Senhor. Porque o Senhor que chama, Ele vocaciona. Tem muita gente na igreja sem saber para que foi chamado. Se Deus lhe chamou para o louvor, então, meu amado, se especialize no louvor. Estude música, estude voz, faça algum treinamento, faça alguma especialização. Se dedique na área. Se você entende que Deus lhe chamou para o louvor, então é nessa área que você tem que se especializar. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para a obra missionária. Qual é o povo que Deus lhe chamou? Que língua eles falam? Ah, pastor, eles falam inglês. E você já está estudando inglês? Então, se dedique para a vocação que o Senhor lhe chamou, lhe vocacionou. Ah, pastor, eu sinto um chamado para ser professor da escola dominical. E você já é aluno da escola dominical? Como é que você vai ser colocado como professor da escola se você não é aluno? Primeiro você precisa ser aluno, depois vai ser professor. Tem muitas pessoas que não compreenderam ainda a vocação. E a Bíblia diz lá, 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então a primeira coisa que o crente deve descobrir, qual a vocação que o Senhor me fez? Qual é o chamado que eu tenho? Para que o Senhor me chamou? E nessa vocação, nesse chamado, você deve se dedicar. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Ele sabia que ia pregar para reis, para governadores, então ele se dedicou a falar o latim, falar hebraico, falar grego, falar aramaico. Glória a Deus. Então, busque se dedicar, busque se especializar para fazer o melhor para o Senhor. Outra coisa, Paulo era consciente de que no seu chamado estava incluído sofrer por amor a Cristo. Olha, foi o Senhor quem disse: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje está meio difícil das pessoas quererem sofrer, padecer pelo nome de Jesus.
Mas, queridos, evangelho é isto aí. O chamado de Deus, não pense que é somente para púlpito, para uma pasta bonita, um óculos, um carro, uma posição. Por trás disso aí, há o sofrimento, há o padecimento. Ainda semana passada eu estava ouvindo um pastor conhecido, não vou citar seu nome por questão ética. Ele disse que estacionou o carro na porta da igreja e um garoto chegou e disse: meu desejo é ser pastor para ter um carro desse. E o pastor disse: muito bem, meu filho, você quer ser pastor? Que maravilha. Agora eu quero lhe dizer, você sabe o que é que tem na mala desse carro? Ele disse: não. Ele disse: olha, na mala desse carro tem angústia, tem noites mal dormidas, tem incompreensão, tem murmuração, tem calúnia, tem difamação, tem danos morais, está tudo aqui na mala desse carro. Você quer para você? Aí o garoto disse: quero mais não. Porque aquilo era a fala de uma criança, o pastor apenas orientou, mostrou a realidade. Se você se sente chamado, vocacionado, vá colocando isso na sua mente e no seu coração. Você também vai padecer pelo nome de Jesus. Saiba que o chamado para a obra de Deus inclui isto. Ô pastor, por que dizer isto para pessoas chamadas, vocacionadas? Porque se você vai para o ministério, se você vai para a obra de Deus e não vai consciente do sofrimento, não vai consciente do padecer que você vai ter que sofrer, vai ter que passar por incompreensões, quando vier as primeiras incompreensões, você deixa o trabalho, você abandona. Quantos Demas que abandonaram a obra de Deus amando o presente século, porque não foram conscientizados de que a obra de Deus não é só o nome, não é só o chamado, não é só o título, o cargo, tem os encargos, tem o padecimento. Você tem que ser conscientizado disto. Agora saiba de uma coisa, o Deus que te chamou, Ele vai cuidar de você. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. São promessas para quem serve ao Senhor. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Então, amados, é lindo saber que o Senhor chama. É maravilhoso saber que o Senhor vocaciona. É bonito ver uma missão específica na vida de um homem e de uma mulher. Mas lembre-se que você precisa também estar consciente de sofrer por amor a Cristo. Glória a Deus. Amados, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, aos presbíteros, lá em Atos 20, 24, ele já estava se despedindo daquela igreja. Ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E tem mais. Quando você é consciente do seu chamado, quando você é consciente da sua vocação, quando você está certo de que precisa padecer por amor a Cristo, você cumpre a sua missão com alegria. Você não tem a sua vida por preciosa, mas cumpre com alegria o ministério e a carreira que recebeu do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, amados, Deus chama pessoas para trabalhos específicos. Fique certo disso. Deus chama pessoas para trabalhos específicos. Ele chamou os apóstolos. Lá em São Marcos, capítulo 3 e 13, diz que o Senhor subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis e vieram a Ele. Há pessoas que querem questionar o chamado de alguém, mas Jesus chama quem Ele quer. Não é quem você acha que deve, é aqueles a quem o Senhor quis. Ele chama, não é? Ele capacita, Ele dá trabalhos específicos, chama e capacita para servir. Glória a Deus. O Senhor capacitou Paulo e ele disse: olha, a nossa capacidade vem de Deus. Se você não tem capacidade ou não se sente capaz para esta obra,
Saiba que a capacidade para servir na obra de Deus não é nossa. Essa capacidade vem de Deus. A quem Ele chama, Ele vocaciona. A quem Ele vocaciona, Ele capacita. Saiba que Deus vai lhe capacitar. Se você se sente incapaz de fazer a obra de Deus, busque, ore mais. E o Senhor vai te capacitar. Glória a Deus. E o Senhor a quem Ele chama, a quem Ele vocaciona, a quem Ele capacita, Ele envia. Glória a Deus. Ele envia os vocacionados. Paulo foi enviado. Uma coisa interessante aqui que eu descobri nessa lição é que o Senhor chamou a Paulo diretamente. O Senhor vocacionou a Paulo, mas quem enviou Paulo foi a igreja. Lembra lá o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos? Diz que a igreja orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, amados, ainda que você recebeu um chamado de Deus, aguarde a autorização da igreja. Aguarde. A autoridade de Deus, a autoridade da igreja é muito importante. Ah, pastor, mas ninguém está vendo o meu chamado. Não é ninguém, não. É o Espírito Santo quem vai falar. Quando você menos espera, o Espírito Santo diz: apartai-me, separai a Saulo e a Barnabé. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada obreiro, a cada irmão que ouve esta palavra. Acredite, o Espírito Santo ainda reina na igreja. O Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda é quem conduz a igreja. Aleluia. Vá orando, vá jejuando, vá trabalhando, vá servindo. Agora tem pessoas que dizem: eu tenho um chamado para a obra missionária. E na cidade onde trabalha, onde serve, onde congrega, na igreja que congrega, não ganha uma alma para Jesus. Todos os missionários que foram enviados, que no campo de base, eles não produziam, não ganhavam almas, não faziam o trabalho do Senhor, todos voltam decepcionados. Todos voltam sem apresentar relatório, sem apresentar resultados. Foram equivocados. Não foi o Espírito Santo que mandou. Mas quando o Espírito Santo chama, já se vê os sinais. Já se vê a vocação. Já se vê, não é, aquele chamado de Deus, aquele comprometimento com a obra de Deus. Olha, eu me sinto no dever de dizer a vocês que na minha geração de jovens da igreja, todos aqueles jovens que viviam empenhados na obra, estávamos na vigília, estávamos na escola dominical, estávamos na evangelização, estávamos em programa de rádio. Eu lembro, eu e a minha esposa, bem jovens, a gente nem estava casado ainda, noivo, já fazia programa de rádio. Já estava envolvido na obra, em corais, em banda de música, evangelizando, ganhando almas, atendendo convites, pregando aqui, pregando ali, cantando, fazendo o trabalho do Senhor. E o Senhor foi nos preparando, foi nos capacitando. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, já estamos com 33 anos de ministério, servindo na obra do Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor, já pregamos em 22 nações, levando a palavra de Deus, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor, contribuindo com obreiros, ensinando a palavra, separando diáconos, presbíteros, celebrando casamentos, batizando nas águas. É o ministério, é a obra, é o chamado de Deus. Mas olha, já de jovem, eu já fazia o trabalho. Então você que se sente chamado por Deus, não fique dizendo assim: o pastor não me vê, o meu dirigente não me vê. Quem vai lhe apresentar é Cristo, através do seu trabalho, através da confirmação de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai se encarregar, aquele que Ele chamou, que Ele vocacionou, vai lhe capacitar, vai lhe usar. E a igreja vai ver, o pastor vai ver, o Espírito Santo vai mostrar. Tenha calma, tenha paciência, continue trabalhando, servindo ao Senhor. E na hora certa, no seu momento, quando você estiver pronto,
o Espírito Santo vai dizer: apartai-me. O Espírito Santo vai falar: apartai-me. Assim como falou com milhares de outros, vai falar a seu respeito também. Não foi só Saulo que o Espírito Santo falou, não. São milhares de obreiros que o Espírito Santo falou e vai falar o seu nome também, porque o Espírito Santo sabe o seu nome, sabe o seu sobrenome, sabe o número do seu CPF, sabe o número da sua identidade, sabe onde você mora, sabe o que você está fazendo. Ananias nem conhecia Saulo, a não ser a notícia de que ele era um grande perseguidor. Mas naquele momento do chamado, foi o Espírito Santo quem falou com Ananias: vai à cidade de Damasco, na rua chamada direita, procura a casa de um crente chamado Judas. Na casa de Judas tem um quarto, nesse quarto tem um homem chamado Saulo e ele está orando. O Espírito Santo sabe o seu endereço, sabe o seu nome, o seu sobrenome, o seu cognome, sabe o que você está fazendo e na hora certa, aleluia, ele vai tornar o seu nome conhecido. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Deus concede vocação, Deus chama, Deus prepara, Deus envia, Deus cuida e de quem cuida, Ele exige. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você.
tudo entregarei. Sim, Jesus bendito, por ti tudo deixarei. Essa deve ser a afirmativa de cada cristão que se sente chamado e vocacionado para a obra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua bênção que tanto necessitamos. Querido Deus, amado Pai, na tua presença nós estamos, agradecidos por mais uma meditação na tua palavra. Esta palavra que nos alimenta, esta palavra que nos fortalece, esta palavra que cada dia nos anima para continuar fazendo a tua obra. Ó Pai, te agradecemos pelo exemplo do apóstolo Paulo, que serve para nós como um caminho a seguir, acreditando que o Senhor chama, acreditando que o Senhor vocaciona, acreditando que o Senhor capacita, acreditando que o Senhor é quem envia. A quem envia o Senhor cuida, como tem cuidado de cada um de nós. Oh, glória a Deus, como tem suprido as nossas necessidades. Mas a quem o Senhor cuida, o Senhor também exige fidelidade, exige firmeza, exige, glória a Deus, que cada dia soframos por amor a Ti e a Tua obra. Querido Pai, vocaciona outros cristãos, levanta cooperadores para a Tua obra. Esses irmãos e irmãs que ouvem esta palavra, que se sentem chamados, dar a eles, Senhor, a graça de esperar, saber o momento certo que o Senhor capacita, que o Senhor vocaciona, que o Senhor chama, que o Senhor prepara, para no momento certo eles se levantarem como verdadeiros apóstolos, como verdadeiros homens e mulheres chamados por Ti para realizar a Tua obra. Mas que eles já estejam empenhados no Teu trabalho, que eles já estejam ajudando na Tua casa, que eles se sintam, Senhor, participante deste reino glorioso. Meu querido Pai, nós sabemos que há um chamado pessoal, há um chamado geral, mas há também um chamado específico. Então chama pecadores para Te seguir, para Te servir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Chama nesta hora, chama através do Teu Espírito. Está escrito que o Espírito e a noiva dizem vem. Chama cada pecador, chama ao arrependimento, chama à reconciliação, mas chama também cristãos para o Teu trabalho, para a Tua obra. Meu amado e querido Senhor, a Tua obra não pode parar, a Tua obra não pode parar. Então levanta companheiros, homens, mulheres, para dar prosseguimento cada dia ao Teu trabalho. Nós Te louvamos, Pai, por cada vida, por cada irmão que coopera nesta obra. Te louvamos pela vida do diácono Samuel, do auxiliar Jair Eugênio e de tantos outros que estão empenhados nesse trabalho, obreiros que a semana inteira estão aqui fazendo a Tua obra. Senhor, é o Teu reino, estamos propagando a Tua palavra. Retribui a cada um com ricas bênçãos dos céus. Me ajuda, a minha esposa, meu ministério, a igreja do Senhor, a que o Senhor me confiou. Peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua capacitação, porque só o Teu Espírito para nos ajudar, nos dar a graça para prosseguir fazendo esse trabalho, sofrendo por amor a Ti e ao Teu nome, Senhor. Ajuda-nos em tudo. Nós Te pedimos estas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido e amado, você que esteve conosco até o presente momento, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue falando ao teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Por trás desse homem de aço tem um coração que chora, sofre, passa luta igualzinho ao seu.
Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas de alguém que até hoje lutou e somente perdeu. A cara é de vencedor, de festas e alegrias, mas dentro lá do seu oculto, na verdade é o luto do que já morreu. Por trás da multidão de amigos existe solidão. Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer. Por trás de toda a tua história tem um grande autor que te põe no deserto pra aperfeiçoar você. Por trás desse sorriso há um grito aprisionado em sua garganta. Por trás desse sorriso há uma dor profunda que não quer passar. Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender. Há feridas que fizeram pra você morrer, mas não morre enquanto a hora não chegar. Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor. Por trás desse teu medo tem um grande pregador. Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre e tem tanto amor. Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus. Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu. Enquanto isso vai malhando trigo no lagar, porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Sua força vem de Deus, então confie em Deus. Você pode até dizer que tu não pode, não consegue, é verdade. Tá certinho, quem faz tudo é Deus. Ele te diz nessa peleja, não teres que pelejar. E a volta 7 vezes, depois deixa me adorar. Não que te atrapalhe, eu derrubo as muralhas pra você passar.